Olá, senhores. Muito boa noite. Eu sou o professor Nilson Veloso Bezerra, professor de Bacteriologia Geral e Bacteriologia Clínica na Universidade do Estado do Pará. Quero agradecer o convite para participar do evento, do segundo Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Inovação Tecnológica em Saúde. Gostaria de apresentar aos senhores a palestra denominada Biossíntese de Antibióticos, Potencial de Actinobactérias de Ambientes Amazônicos. Eu sou coordenador de um laboratório de pesquisa denominado Laboratório de Microbiologia Aplicada e Genética de Micro-Organismos e lidero um grupo de pesquisa denominado Grupo de Estudos em Bacteriologia Aplicada. A nossa linha de pesquisa está voltada principalmente para o achado de actinobactérias, a busca, a pesquisa de actinobactérias em ambientes amazônicos que possuam ou que apresentem potencial para a produção de novos antibióticos. E a partir das experiências que a gente tem tido neste laboratório, neste grupo de pesquisa, nós trouxemos algumas informações que acreditamos serem bastante relevantes e que se enquadra dentro do contexto, dentro do que é proposto pelo Congresso, que é inovação tecnológica em saúde. A busca por substâncias antibacterianas, ela é uma busca bastante intensa e é na natureza, principalmente na natureza, que se buscam essas substâncias. Faz tempo, que o homem interage com a natureza, às vezes nem sempre de uma forma harmoniosa, às vezes de uma forma predadora, mas é na natureza que o homem busca suprir muitas das suas necessidades, inclusive as suas necessidades médicas. O ambiente natureza, ele tem sido uma fonte ainda, não totalmente explorada, eu não diria inesgotável, assusta um pouco até a forma como exploramos a natureza, mas ainda há muita coisa a ser explorada, ainda há muitos produtos naturais que contribuíram com a história da humanidade, com a sobrevivência, digamos assim, da humanidade, e ainda contribuem. É a natureza a principal fonte de medicamentos aprovados nos Estados Unidos pelo FDA, cerca de 34% dos fármacos aprovados pelo FDA têm a sua origem na natureza, daí a grande importância, daí a relevância de nós nos mantermos ainda como exploradores, de preferência racionais, de tudo que a natureza pode nos ofertar. Dentre tudo o que a natureza pode nos ofertar, os antibióticos têm sido uma substância de extrema importância. Os antibióticos, no momento em que foram descobertos, em 1928 e a partir deste ano, trouxeram um benefício gigantesco para a humanidade. E o que são os antibióticos? Nada mais são do que substâncias produzidas por outras bactérias no seu metabolismo secundário. Algumas outras células eucariotas também produzem, principalmente fungos, mas as bactérias têm um destaque na produção dessas substâncias através do seu metabolismo secundário. A gente não está para falar sobre metabolismo hoje aqui, bacteriano, mas a gente costuma dividir o metabolismo bacteriano em dois: o metabolismo primário e o metabolismo secundário. No metabolismo primário, ela produz as suas necessidades básicas, e no metabolismo secundário, ela produz substâncias para a sua conservação, para a sua manutenção no ambiente onde elas se encontram. E é no exercício desse metabolismo secundário que as bactérias vão produzir os antibióticos, que são substâncias capazes de impedir o crescimento de outros micro-organismos ou capazes de matar outros micro-organismos. Daí a ideia
de que eles sejam a substância que dá viabilidade para aquele micro-organismo no ambiente. Então, inicialmente, né, essas substâncias, elas foram substâncias detectadas e ditas que responsáveis por um fenômeno denominado antibiose. O que era antibiose? Era um organismo impedindo ou inibindo o crescimento de outro organismo. Então, em princípio, essas substâncias elas foram conhecidas como substâncias de antibiose, produtoras de antibiose. Após o período, né, após algum tempo, 1889, há muito tempo atrás, mas depois de algum tempo depois, a nomenclatura foi mudada, foi atualizada. E em 1942, o Oxman foi o primeiro a utilizar o termo antibiótico. E ele enfatizou a substância antibiótico, o produto antibiótico, como sendo uma substância produzida por micro-organismos. Então, no momento, 1889, ainda haviam muitas propostas empíricas, né, não muito evidenciadas cientificamente, mas se sabia que alguns organismos eram capazes de inibir o crescimento de outros. Isso foi denominado antibiose. Em 1942, o termo passou a ser chamado antibiótico, ou melhor, o termo empregado passou a ser antibiótico, uma substância produzida por micro-organismos capazes de inibir o crescimento de outros ou até mesmo de levá-los à morte. Essas substâncias antibióticos, né, foram utilizadas no combate a infecções. Só que é mais antiga essa história um pouquinho de se usar micro-organismos no combate a outros micro-organismos. Existem relatos bem antigos, né, que diziam que a população chinesa, o povo chinês, na época antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, eles umedeciam os seus sapatos, deixavam aqueles sapatos guardados em ambientes escuros e úmidos, para que naqueles calçados crescessem fungos, que aquele calçado mofasse. Obviamente, eles ainda não tinham a ideia de que o mofo era um micro-organismo, que era um fungo. Mas eles usavam esse artifício para calçar sapatos mofados, sapatos com fungos, para curar infecções nos pés, supurações nos pés. Então, não havia um conhecimento específico, obviamente, não havia um conhecimento sobre antibiótico ou sobre micro-organismo, porém, era uma prática já utilizada há muito tempo atrás, 3000 anos antes de Cristo. A busca por substâncias para inibir o crescimento, para matar o crescimento de outros micro-organismos, ela é bem antiga, né? Como eu falei ainda há pouco, há 3000 antes de Cristo, de uma forma bastante empírica, né? Já se buscava trabalhar o tratamento de infecções provavelmente produzida por um micro-organismo, porque até então não se tinha esta noção, utilizando um outro provável micro-organismo. Esta é a ideia que temos hoje, não é a ideia que tínhamos ou que tinham, né, em 3000 antes de Cristo, provavelmente. No momento mais posterior, no momento que a gente tem relatos muito mais bem descritos, um médico, cirurgião, chamado Paul Ehrlich, ele trabalhava algumas substâncias químicas para impedir a contaminação das cirurgias realizadas por ele. Então, ele experimentou muitas vezes cirurgias e ele observava que seus pacientes acabavam falecendo pela formação de pus no local onde era feita a incisão. E a partir daquele momento ele começou a utilizar substâncias químicas, produtos que ele dispunha naquele momento, na tentativa de impedir a supuração da ferida cirúrgica dos seus pacientes pós-operatórios. Então ele começou a utilizar essas substâncias químicas e começou a perceber que
diminuiu o número de casos de pacientes infectados, porém, a quantidade de substância que ele utilizava também influenciava na cicatrização, no processo de recuperação desse paciente. Então, ele começou a perceber que substâncias químicas poderiam inibir o crescimento de algumas outras bactérias, de uma forma bem empírica, mais uma vez, porque não se tinha a noção verdadeira do que era a bactéria, mas ele conseguiu perceber que a infecção dos seus processos cirúrgicos, ou melhor, a supuração dos pós-operatórios cirúrgicos deste médico, começou a diminuir com o uso de substâncias químicas. Porém, a quantidade da substância química também parecia ser algo a ser avaliado, a ser estudado. Então, era preciso controlar a quantidade de substância, porque o dano poderia ser tão prejudicial quanto a própria infecção daquele processo cirúrgico. Então, começou a surgir a ideia de que havia a possibilidade de controlar, mas era preciso controlar quem controlava. Os antibióticos, a descoberta dos antibióticos, ela foi extremamente importante para a humanidade, como eu disse ainda há pouco. A redução na morte de pessoas, o aumento da possibilidade de viver de muitas pessoas, da longevidade da população, foi alguma coisa notada de imediato. Salvar vidas foi alguma coisa percebida imediatamente. E foi muito mais percebida nos ambientes onde a mortalidade era absurdamente alta, principalmente nos ambientes de guerra, né, nos momentos de guerra. Na Primeira Guerra Mundial, o uso de antibióticos, nesse caso a sulfa, foi utilizada em grande quantidade. Houve uma redução de 39% no índice de mortalidade dos oficiais militares que eram, né, levados aos hospitais para tratamento de alguma lesão decorrente da guerra, obviamente, são as lesões recuperáveis, mas a infecção, a morte por infecção, a febre, como eles diziam, ela passou a ser controlada de uma forma muito mais efetiva com o uso da substância antibiótico, neste caso, como falei ainda há pouco, da sulfa. Então, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial, os antibióticos se mostraram extremamente importantes. Foi neste momento que se percebeu a grande importância dos antibióticos. E ali começou-se a verificar e investigar com mais cuidado, né, com muito mais ênfase, a possibilidade da produção daquelas substâncias. Não apenas através de micro-organismos, mas a síntese em laboratórios, a síntese bioquímica, a síntese química daquelas substâncias. Então, sabia-se que era um produto de um micro-organismo naquele momento, conhecia-se a variabilidade de micro-organismos, porque naquele momento Antoine Leeuwenhoek já tinha inventado o seu microscópio e já tinha se evoluído o microscópio e percebido que haviam diferentes organismos, e eram diferentes organismos que produziam diferentes substâncias. Naquele momento, então, começou-se a estudar e verificar a possibilidade de sintetizar aquelas substâncias extremamente complexas, difíceis de serem sintetizadas, já que eram produtos decorrentes de um metabolismo bacteriano secundário, de um metabolismo bacteriano complexo. Mas a síntese química começou a acontecer, passou a acontecer a partir de 1957, por aí, né? E esses processos industriais nada mais são do que a reprodução dos processos que ocorrem, que acontecem dentro das bactérias. Mas a evolução da química, né? A química sendo extremamente importante nesse contexto, nos trouxe a possibilidade da produção de novas substâncias,
de novos materiais, de novos produtos, agora não tão naturais, mas filhos de produtos naturais, originados a partir de produtos naturais. Então, hoje, as técnicas mais atuais, muitos estudos, muita coisa tem sido feito, muito tem sido investido na produção de antibióticos, e este alto investimento, obviamente, precisa ter um retorno. Daí, essas substâncias de alto valor agregado, de alto valor de mercado, serem protegidas por patente. Mas a gente sabe que existem cerca de 8.000 tipos de antibióticos diferentes disponíveis para uso na medicina humana, animal e na agricultura. Nem todos tiveram sucesso, nem todos são bem utilizados ou até mesmo utilizados, mas são muitos os produtos disponíveis para serem melhor avaliados. De qualquer modo, senhores, como eu disse ainda há pouco, qualquer antibiótico que seja produzido dentre esses cerca de 8.000 que são produzidos hoje, vieram a partir do estudo do metabolismo secundário bacteriano. Tá? Então, eles são produzidos a partir de uma pesquisa básica, que é colocar a bactéria no meio de cultura para induzi-la a produzir substâncias no seu metabolismo primário, no seu metabolismo secundário, seja lá em que momento for, mas é a partir dessas substâncias produzidas em meios de cultura favoráveis ou desfavoráveis, e isso implica na produção de substâncias, que nos leva a encontrar, a buscar, a pesquisar um novo antibiótico. Os antibióticos que modernizaram-se, né, que evoluíram no seu uso, têm diversas classificações, e uma das classificações mais importantes é quanto ao seu mecanismo de ação, ou seja, é verificar de que forma ele interage com a bactéria-alvo, como ele mata a bactéria ou como ele inibe o crescimento da bactéria. Essa busca, esse reconhecimento do mecanismo de ação, ele nos leva a reconhecer o princípio mais importante da antibiótico-terapia, que é o princípio da seletividade. Então, Paul Ehrlich trabalhou com substâncias químicas há muito tempo atrás, e ele já disse uma coisa importante que foi respeitado e que foi mantido tradicionalmente na pesquisa, no uso, na aplicação de antibióticos, é que as quantidades elas precisavam ser controladas. O mínimo era melhor. E agora se busca uma outra situação, que é a especificidade, o princípio da seletividade. Então, quanto menos, melhor, mas desde que haja efetividade na ação daquela substância. Daí a classificação por mecanismo de ação. É saber de que maneira aquela substância afeta as atividades da bactéria, as atividades vitais, matando ou paralisando o metabolismo, o crescimento da bactéria-alvo. Então, a gente pode dizer que, em quantidades apropriadas, observando a especificidade, o princípio de seletividade, um antibiótico ele pode matar todas as bactérias responsáveis pelo processo infeccioso. Essa é a teoria de que um antibiótico ele pode ou deve matar todas as bactérias responsáveis pelo processo infeccioso. Porém, senhores, existem bactérias que são geneticamente menos vulneráveis aos antibióticos. Ou eu posso simplesmente dizer, existem bactérias resistentes aos antibióticos. A necessidade de se avaliar a forma de agir da droga, ela é vital para que eu possa driblar a situação de resistência. Porém, se é uma característica genética, dificilmente eu vou afetar toda a população bacteriana. Sobreviverão alguns organismos ou micro-organismos que apresentam uma característica de resistência. Então, este fenômeno é um fenômeno natural. A bactéria já tem no seu cromossomo
a estrutura, o gene que determina a resistência ao antibiótico. E essa resistência, ela é selecionada, digamos assim, ou melhor, esse é o termo adequado, selecionado pelo uso indiscriminado, pelo uso inadequado da substância antibiótica. Eu costumo dizer que já existem bactérias resistentes aos antibióticos que nós ainda não descobrimos. As bactérias estão nesse planeta há cerca de 3,5 bilhões de anos. Então, a condição de sobrevivência, a adaptação das bactérias ao meio é algo que as torna, eu não diria imbatíveis, mas difíceis de serem batidas. Então, é importante que nós nos mantenhamos vigilantes na busca de novos antibióticos, mas é ainda mais importante que os novos antibióticos que venham a ser descobertos sejam utilizados de forma adequada, com critérios. Do contrário, nós vamos estar sempre atrás nessa luta contra as bactérias. A resistência bacteriana é hoje um dos maiores problemas de saúde pública. A produção de antibióticos, ela costuma ser didaticamente classificada em 3 momentos. Eu diria 4 hoje. Eu não. A própria Organização Mundial de Saúde cria o 4º momento. O primeiro momento, ou primeira era, foram aquelas substâncias, foram caracterizados por aquelas substâncias meramente produtos naturais, meramente não menosprezando a própria substância, mas dizendo, enfatizando que eram os produtos naturais, o produto de um micro-organismo que foi utilizado para combater outro micro-organismo. O princípio da antibiose, né, naquele momento, já revisto como antibiótico, sendo utilizado de forma direta, sendo aquele o momento onde apenas compostos naturais eram utilizados. Mas surgiu, em 1957, a possibilidade de produzir aquelas substâncias no laboratório, de criar novas substâncias no laboratório, somando-se aos produtos naturais, radicais químicos, né? Substâncias químicas, na tentativa de potencializar. Então, surgiram os produtos sintéticos, simplesmente sintéticos, que se baseavam num produto natural, agora somado a um radical químico, a uma substância química, potencializando sua ação. Neste momento, no uso dos produtos sintéticos, houve um crescimento da possibilidade do uso de antibióticos, porém, a quantidade de antibióticos ela precisou ser mais vigiada. Agora estava se usando produtos químicos, produtos sintéticos. Como essa situação ocorreu de efeitos adversos serem percebidos com o uso desses materiais sintéticos, surgiu a terceira era. Essa terceira era valorizou ainda mais os produtos naturais, agregando aos produtos naturais substâncias que tentavam potencializar a ação ou aumentavam a ação do antibiótico, diminuindo também a possibilidade de efeitos colaterais. Então, esses produtos novos, esses produtos agora baseados em produtos naturais, alimentados ou somados a produtos químicos agora, revisados em sua estrutura, diminuindo o quantitativo do que era tóxico e aumentando o quantitativo do que era positivo, fez com que surgisse a terceira era. Esta era conhecida como a era moderna dos antibióticos. O uso dos antibióticos tornou-se muito mais comum, muito mais rotineiro, porque havia mais segurança no uso dessas substâncias. E talvez essa segurança tenha feito com que o uso passasse a se tornar indiscriminado, além do necessário. Desta forma, surge a quarta era, e esta quarta era foi dita no relatório da Organização Mundial de Saúde, em que nós estávamos entrando na era pós-antibiótico.
Então, não eram mais os compostos naturais, não eram mais os produtos sintéticos, não eram mais as modernas drogas, os modernos antibióticos. Agora eram as bactérias multiresistentes que estavam ditando as regras. Estávamos entrando num momento em que não há mais antibióticos para determinadas cepas bacterianas, nem naturais, nem sintéticos, e nem as modernas drogas conseguem afetar diversas bactérias que, de uma forma ou de outra, fomos nós os selecionadores destas cepas. Daí a importância de se manter a pesquisa. A resistência ela começou a ser percebida no mesmo momento em que as drogas começaram a ser usadas. Em 1940 já haviam relatos de resistência de estreptococos, de pneumococos, de gonococos, de diversas bactérias às sulfas, que era a principal droga naquele momento. 20 anos depois, meningococos já se tornaram resistentes às sulfas. E hoje, raramente, nós temos um antibiótico, ou melhor, uma bactéria que seja afetada pela sulfa diretamente. Então, o que a gente vê nessa imagem é a mesma espécie de bactéria, duas bactérias de mesma espécie, apresentando perfis totalmente diferentes. Esse é um teste de antibiograma, esse é um antibiograma, uma metodologia de difusão que foi desenvolvida por Kirby Bauer há muito tempo atrás para medir a capacidade de reação da bactéria diante de um antibiótico. E aí a gente tem a mesma espécie com perfis totalmente diferentes. Uma bactéria bastante sensível e uma bactéria bastante resistente. E isto vem se apresentando rotineiramente, o que vem caracterizando uma evolução da resistência bacteriana. Então, a resistência ela não veio após os antibióticos, ela já existia com os antibióticos. E isso é provado pelo próprio Fleming, Alexander Fleming, em 1928, quando ele encontra nos seus experimentos, ele era um microbiologista também, e ele encontrou nos seus experimentos que uma determinada colônia, que depois ele verificou que era um fungo, inibia o crescimento de muitas outras bactérias, principalmente dos estafilococos. E ele queria, naquele momento, isolar uma bactéria que depois foi caracterizada como Haemophilus influenza. Ele queria isolar aquela bactéria e ele percebeu que a penicilina, que ele acabava de descobrir naquele momento, atuava sobre muitas bactérias, mas o Haemophilus influenza era totalmente resistente, ou melhor, ele era insensível à presença da penicilina. E ele usou aquele artifício para produzir um meio de cultura onde só crescia o Haemophilus influenza, porque ele misturava o produto do penicílio no meio e ali não crescia mais nada, exceto o Haemophilus influenza. Então, além de descobrir a penicilina, ele foi um dos primeiros a usar os meios de cultura seletivos, que são muito utilizados hoje em laboratório de análises clínicas. Então, está bem descrita essa caracterização e está bem claro que já existiam bactérias resistentes à penicilina, que ele acabou de descobrir. Isso reforça a minha fala quando eu digo que já existem bactérias resistentes a drogas que nós ainda não encontramos, mas a gente não pode parar. A gente precisa encontrar esses antibióticos. A gente precisa ir atrás para não voltarmos para a Idade Média, para que esta previsão sombria da era pós-antibiótico não se concretize. Essa tabela ela mostra para a gente muitas das drogas que já foram descobertas, penicilina, tirotricina, streptomicina, bacitracina, entre outras, e mostra, senhores, à direita, o micro-organismo responsável pela produção, ou, pelo menos, no micro-organismo onde foi descoberta esta substância. 1929, né, a penicilina, o penicillium notato, que seria naquele momento notato, hoje Griselfulvum, hoje reclassificada este fungo, mas foi em 1929 que Fleming, pela primeira vez, percebeu que aquele fungo inibiu o crescimento de diversas bactérias.
Ele usou de uma maneira, né? Ele mostrou o uso de uma certa forma, mas em 1940 é como se fosse uma redescoberta da penicilina. Ela passou a ser purificado, a substância, o antibiótico, e a partir dali ele começou a ser utilizado para o tratamento clínico, porque até então o Fleming deu outro uso para a substância. Depois, em 39, foi descoberto, a partir de uma colônia de bacilos breves, um bacilo gram-positivo, a produção de uma substância que foi chamada de tirotricina. Não foi utilizada em larga escala porque era extremamente tóxica para o homem. Mas o que é importante a gente perceber aí nesta tabela, senhores, é que começou a surgir um gênero bacteriano naquele momento que se destacava como produtor de substâncias antibióticas. A gente olhando para a tabela, a gente já começa a enxergar Streptomyces griseus, Streptomyces venezuelae, Streptomyces aurofacies, Streptomyces, se destacando como sendo um gênero produtor de antibióticos. Quando a gente vai para a segunda parte da tabela, fica muito mais claro a importância dos Streptomyces como produtores de antibióticos. E a partir disso, concentrou-se a pesquisa, né, principalmente neste gênero bacteriano. Então, foi em 1940 que o Oxman e o Druff eles começaram a mostrar a importância da família Streptomycetacea como sendo uma das principais fontes de antibióticos. E aí elas passaram a ser um objeto de estudos e de muitas pesquisas. Então, essas bactérias, inicialmente confundidas com fungos pela sua característica morfológica, ela está bem caracterizada dentro do filo, né? Pertence à classe Actinobacteria, são 4 subclasses, 5 ordens, famílias, e até 2009, 1936 espécies já haviam sido catalogadas. Com o advento da biologia molecular, este número vem crescendo, vem aumentando, e a cada dia se caracterizam novas actinobactérias. Daí a possibilidade, daí a perspectiva de termos o achado dessas bactérias com essa característica morfológica semelhante a fungos encontrada em ambientes amazônicos, novas espécies e, quem sabe, novos produtos. Então, a palavra actinobactéria ela deriva do grego, né? Actis e mix, porque se acreditava que ela era um fungo. Ela era constituída por estruturas semelhantes a micélios, uma organização filamentosa ramificada semelhante a hifas, daí se caracterizar esta bactéria como fungo. Então, tanto o aspecto microscópico quanto o aspecto macroscópico nos fazia confundir com fungos. Mas, obviamente, hoje ela está muito bem caracterizada, definida, como sendo uma bactéria e não um fungo. Esses organismos eles são extremamente importantes, está clara a importância dele, devido à sua grande quantidade de metabólitos secundários produzidos, com as mais diferentes atividades biológicas. Produzem enzimas, agentes antitumorais, imunomoduladores, antibióticos e muito mais substâncias têm sido encontradas como produtos, como metabólitos do metabolismo secundário desta bactéria. Então, cerca de 3/4 de todos os produtos, dos produtos naturais, dos NPs, que a gente já citou, são produtos do metabolismo secundário de actinomicetos. E eles também são responsáveis pela maior 3/4 dos produtos e cerca de 70% a 80% dos antibióticos hoje conhecidos são metabólitos dos streptomicetos, que produzem seus metabólitos através de um metabolismo complexo, bastante complexo e diversificado, e eles são chamados de peptídeos não ribossomais e polissetídeos. Esses são os principais antibióticos ou substâncias antibióticas produzidas pelos streptomyces. São chamados de peptídeos não ribossomais e polissetídeos porque são independentes da síntese de proteína da bactéria. Então,
por isso são classificados de produtos de metabolismo secundário. Eles são sintetizados por enzimas multifuncionais, chamadas de peptídeo-sintetase não ribossomais para os peptídeos não ribossomais e polissetídeo-sintetase para os polissetídeos, que a gente chama comumente de PKS e NRPS para os peptídeos sintetase não ribossomais. Então, são essas as substâncias que precisam ser avaliadas, que precisam ser estudadas. São substâncias complexas, formadas por domínios estruturais que determinam a atividade catalítica, ou seja, são eles os responsáveis por pegar substâncias e adenilarem essas substâncias, de somarem proteínas a essa substância, de catalisarem a formação de ligações peptídicas. Então, existem domínios dentro dessa estrutura PKS ou NRPS responsáveis pela formação de um produto proteico, de um produto enzimático, de produtos com características bioquímicas diversificadas e que podem ser identificados como substâncias antibacterianas. Então, esses são os domínios que existem dentro dessas substâncias ou dentro dessas cadeias de substâncias que determinam a produção de antibióticos. E diante da diversidade desses domínios, da possibilidade de diferentes domínios existirem com as características intrínsecas de cada um deles, é que há a grande possibilidade de produzirem produtos. Então, são enzimas que apresentam similaridade na estrutura modular, ou seja, existem os domínios lá, eles têm que existir, que são denominados domínios catalíticos, mas há uma diversidade muito grande na montagem. Existe uma independência da síntese de proteínas da necessidade primária da bactéria, o que permite uma montagem diversificada, onde as espécies de Streptomyces podem produzir produtos diferentes, podem produzir produtos similares, mas podem produzir produtos diferentes. Então, existe um conteúdo proteico que é comum, mas existe um conteúdo que pode ser proteico também, mas que não é sintetizado por ribossomos e que dá diversidade e que dá a possibilidade das actinobactérias, dos actinomicetos, de produzirem uma diversidade enorme de produtos. E é apostando nessa diversidade que nós estamos na perspectiva de encontrarmos outros antibióticos. Então, os peptídeos não ribossomais são compostos naturais, produzidos principalmente por bactérias e principalmente por actinobactérias. São produzidos através de vias sintéticas, das quais não participa o ribossomo. Não tem nada a ver com a síntese de proteínas da bactéria. A principal fonte desses peptídeos não ribossomais são as actinobactérias. Existem outras bactérias que podem produzir, mas são as actinobactérias o principal produtor. Assim como a enzima PKS, o polissetídeo sintetase, também são sintetizados por actinobactérias, independentes da síntese ribossomal, e que apresentam cadeias de ácidos graxos, e a maioria delas com atividade farmacológica, antibióticos, antitumorais, fitoalexinas, diversas atividades farmacológicas já foram encontradas nos polissetídeos. E da mesma forma, com os polipeptídeos não ribossomais, essas enzimas também apresentam uma diversidade muito grande, uma possibilidade muito grande de se encontrar novas PKS do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, diversas PKS podem ser encontradas e cada uma delas com uma função farmacológica diferente. Então, não é simplesmente imaginar uma possibilidade, é realmente estar diante de uma possibilidade que precisa ser investigada, que precisa ser estudada. Existem muitos pesquisadores no mundo inteiro
atrás dessas substâncias, buscando essas substâncias, inclusive vindo ao Brasil buscar material para pesquisar essas substâncias. As actinobactérias, elas estão no solo, elas estão na água, elas estão em diversos ambientes. E nós temos o ambiente mais rico do mundo. Nós temos a Amazônia, que pode alimentar essa pesquisa. Buscar esses organismos em ecossistemas pouco explorados, como ainda temos na Amazônia, pode revelar uma nova diversidade química, pode nos trazer uma perspectiva diferente, pode nos trazer um achado diferente. É nisso que apostamos no nosso grupo de pesquisa, é nisso que apostamos no nosso laboratório de microbiologia aplicada. Então, essas bactérias que podem estar em diversos ambientes, certamente estão no ambiente amazônico. Os amazônidas, nós estamos despertando para isso agora, né? A característica da região amazônica nos mostra ser um ambiente propício à proliferação das actinobactérias, a diversidade de vegetação, solo, característica climática e tudo mais que essa Amazônia nos traz, nos permite prospectar, nos permite pensar na possibilidade da existência desses organismos nesse ambiente amazônico. E nisso, como eu disse ainda há pouco, é que nós apostamos, e nisso que alguns pesquisadores na Amazônia começaram a apostar. Já existem pesquisas incipientes, existem algumas pesquisas que começaram a serem feitas, são poucas ainda diante do potencial que temos, mas começou-se a trabalhar. Já existe um trabalho de seleção de actinobactérias com potencial de enzimas anticâncer, antibacteriano. Então, já existe muita coisa começando a ser feita e a tendência é que cresça. Então, já se pesquisou em líquens da região amazônica, começou-se a buscar bactérias no mangue da Amazônia, todas elas apresentando potencial, todas elas apresentando possibilidades. A evolução, a biologia molecular está nos trazendo a possibilidade de avaliar com mais critério, com mais cuidado, e é muito provável que em pouco tempo nós tenhamos um antibiótico produzido literalmente, integralmente, na região amazônica. Em muito pouco tempo, existe um grupo no oeste do Pará, em Santarém, inclusive, né, que trabalha muito isso. Existe uma pesquisadora em Santarém que faz um trabalho magnífico e está encontrando hoje novas possibilidades, que vai continuar trabalhando essas novas possibilidades, eu espero, para que a gente evolua neste campo. O nosso laboratório também tem encontrado as suas possibilidades. A gente mostra aí a nossa actinobactéria inibindo o crescimento de uma Escherichia coli numa placa. Esse é um trabalho que nós fizemos no laboratório. E esse é o nosso grupo de estudos, o grupo GBAC, da Universidade do Estado do Pará. É um grupo jovem, incipiente, que está crescendo, mas que enxerga a possibilidade, que aposta na possibilidade, como alguns pesquisadores na Amazônia estão fazendo isso. Nós estamos com as portas abertas, se alguém tiver interesse, se alguém quiser integrar, se alguém quiser contribuir conosco, a porta está aberta e nós estamos disponíveis para contribuir. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, espero ter trazido informações relevantes e estou às ordens. Um grande abraço e muito obrigado.